Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que pegar num saco de compras que antes era leve, agora parece um grande esforço? É uma realidade frustrante e, por vezes, assustadora. Dizem-nos para comer sardinhas para ter ossos fortes, para beber leite, para nos mantermos ativos. Fazemos tudo isso, mas mesmo assim, sentimos aquela perda gradual de força, uma fragilidade a instalar-se que nos rouba a independência e a confiança. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples: a perda de músculo relacionada com a idade. E essa perda não afeta apenas a nossa força, afeta o nosso equilíbrio, a nossa capacidade de recuperar de uma doença e, no fundo, a nossa qualidade de vida. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta para combater isto de forma eficaz pode não estar na lata de sardinhas, mas sim noutro alimento, muitas vezes esquecido no fundo do frigorífico? Um alimento humilde que, quando consumido da maneira certa, funciona como um verdadeiro construtor de músculos durante a noite. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar alguns hábitos simples que, em conjunto, podem reverter essa perda de força e devolver-lhe a vitalidade que pensa ter perdido. E fique até ao final, porque a última dica que vou partilhar é algo que o seu médico provavelmente nunca lhe disse, e pode ser a peça que faltava no puzzle da sua saúde. Então, vamos diretos ao assunto, sem mais demoras. O alimento de que falo não é um bife caro, nem um peixe exótico vindo do outro lado do mundo. É algo muito mais simples, muito mais acessível e, para o nosso objetivo específico, surpreendentemente mais eficaz. Estou a falar do queijo cottage, ou como muitos de nós o conhecemos em Portugal, o requeijão. Sim, esse queijo branco de aspecto talvez um pouco desinteressante, que muitas vezes fica esquecido. Mas por que razão este alimento é tão especial para quem já passou dos 60? A resposta está num tipo de proteína chamada caseína. A maioria das pessoas fala sobre a proteína do soro de leite, o famoso whey, que é absorvido muito rapidamente pelo corpo. É ótimo para depois de um exercício intenso, mas para nós, a batalha mais importante não é apenas construir músculo rapidamente. É evitar que o corpo o desfaça, especialmente durante as longas horas da noite em que não comemos. A caseína é uma proteína de digestão lenta. Imagine que está a dar aos seus músculos um fornecimento constante e gradual de aminoácidos, os blocos de construção muscular, ao longo de 6, 7, 8 horas. É como deixar uma pequena equipa de manutenção a trabalhar nos seus músculos durante toda a noite, reparando e fortalecendo-os enquanto você descansa. Esta libertação lenta previne o catabolismo muscular, que é o processo de o corpo ir buscar energia aos músculos. Para além disso, o requeijão é extremamente rico num aminoácido essencial chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor principal que liga a máquina de construção muscular do seu corpo. Sem leucina suficiente, pode comer muita proteína, mas o seu corpo não recebe o sinal claro para a usar na construção de músculo. E o requeijão tem leucina em abundância. Mas como é que o podemos incorporar na nossa vida de forma prática e saborosa? Porque, sejamos honestos, comer requeijão puro pode não ser a coisa mais excitante do mundo. A chave está na criatividade. Ao pequeno almoço, em vez do pão com manteiga, experimente uma tosta de pão integral com uma camada generosa de requeijão, um fio de azeite, uma pitada de orégãos e tomate fatiado por cima. Fica delicioso e dá-lhe uma dose de proteína de qualidade logo pela manhã. Outra opção fantástica é misturá-lo com fruta. Uma taça com requeijão, alguns frutos vermelhos ricos em antioxidantes, como mirtilos ou framboesas, e umas nozes ou amêndoas por cima para adicionar gorduras saudáveis e textura. É um pequeno almoço ou um lanche completo. Pode também usá-lo para fazer molhos. Triture o requeijão com um dente de alho, sumo de limão e ervas frescas como salsa ou coentros e terá um molho cremoso e saudável para saladas ou para acompanhar legumes cozidos. Mas a forma mais poderosa de o usar, a verdadeira estratégia de mestre, é como o último lanche do dia. Cerca de 1 hora antes de se deitar, coma uma pequena taça de requeijão. Pode ser simples ou com uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue.
Ao fazer isto, está a carregar o seu sistema com essa proteína de libertação lenta precisamente antes do maior período de jejum e reparação do corpo. É dar ao seu corpo as ferramentas exatas de que ele precisa para combater a sarcopenia enquanto você dorme. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, com 74 anos, que se queixava de uma fraqueza constante nas pernas. Tinha medo de cair. O filho sugeriu-lhe esta simples mudança: trocar o copo de leite com bolachas à noite por meia taça de requeijão. No início, ela achou estranho, mas persistiu. Passados 2 meses, disse-me que sentia uma firmeza diferente ao andar. Já não precisava de se agarrar ao corrimão com tanta força para subir as escadas de casa. Não foi um milagre, foi apenas dar ao corpo o nutriente certo na hora certa. Mas ter os melhores tijolos e cimento do mundo não adianta se não houver um mestre de obras a dar a ordem para começar a construção. E essa ordem, esse estímulo, não vem de um frasco nem de um prato. Vem do movimento. E a forma de dar essa ordem ao corpo não é passar horas no ginásio a levantar pesos que nos podem magoar. É através de um estímulo simples, seguro e consistente que podemos fazer no conforto da nossa casa. Estou a falar de exercícios de resistência. A palavra resistência pode assustar, mas não se trata de lutar contra máquinas enormes. Trata-se de lutar contra a gravidade, usando o peso do nosso próprio corpo. Quando fazemos este tipo de movimento, enviamos um sinal poderoso aos nossos músculos a dizer: preciso de ti, fica mais forte. É este sinal que diz ao corpo para pegar na proteína do requeijão que comemos e usá-la para reparar e construir as fibras musculares. Sem este estímulo, a proteína tem muito menos utilidade. Um dos exercícios mais seguros e eficazes que qualquer pessoa pode fazer é o agachamento na cadeira. Coloque-se à frente de uma cadeira sólida, de preferência sem braços. Com os pés à largura dos ombros, cruze os braços sobre o peito e, lentamente, como se fosse sentar-se, baixe o corpo até tocar levemente na cadeira e volte a levantar-se. O truque é controlar o movimento, tanto na descida como na subida, sem se deixar cair na cadeira. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. O objetivo é chegar a 2 ou 3 séries de 10 repetições, com um pequeno descanso entre elas. Este exercício fortalece os maiores músculos do nosso corpo, os das pernas e os glúteos, que são cruciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de qualquer lugar. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, até o seu nariz quase tocar na parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, sem colocar qualquer pressão nas costas ou nos pulsos. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. É preferível fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias, do que fazer 1 hora uma vez por semana e ficar cheio de dores e desmotivado. Crie uma rotina, talvez enquanto espera que o café fique pronto de manhã ou durante o intervalo de um programa de televisão. É este estímulo diário que mantém a máquina de construção muscular sempre ligada. Agora temos os blocos de construção, que é a proteína, e temos a ordem para construir, que é o exercício. Mas para que os materiais cheguem ao estaleiro de obras, precisamos de um bom sistema de transporte. E o sistema de transporte do nosso corpo é a água. A hidratação é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, a função muscular diminui, sentimos-nos mais cansados e a entrega de nutrientes, incluindo esses preciosos aminoácidos, fica comprometida. Não espere sentir sede. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a pedir ajuda. Tenha uma garrafa de água ou um copo sempre à sua vista, na mesinha de cabeceira, ao lado do sofá. Crie o hábito de beber um copo de água assim que acorda e outro antes de cada refeição. Sopas e chás de ervas sem açúcar também são excelentes formas de se manter hidratado. Por fim,
Para que tudo isto funcione em harmonia, precisamos de um supervisor, um gestor que garanta que a comunicação entre ossos e músculos está a funcionar perfeitamente. Esse supervisor é a vitamina D. Todos sabemos que é importante para os ossos porque ajuda a absorver o cálcio, mas estudos mais recentes mostram que a vitamina D tem receptores diretamente nas nossas células musculares. A sua falta está diretamente ligada à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. A melhor fonte é gratuita: o sol. 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, de preferência no início da manhã ou ao fim da tarde, podem fazer uma diferença enorme. Pense nisso como a sua terapia diária de força. E claro, fale com o seu médico. Peça para verificar os seus níveis de vitamina D. A suplementação, quando necessária e recomendada por um profissional, é uma das intervenções mais simples e com maior impacto na nossa força e bem-estar geral. E agora, chegamos àquela dica que prometi no início. Algo que vai contra a forma como muitos de nós aprendemos a comer ao longo da vida e que pode ser a chave para desbloquear todo o potencial da sua alimentação. O segredo não é apenas o que comemos, mas quando e como o distribuímos ao longo do dia. A maioria das pessoas tem um padrão alimentar semelhante. Um pequeno almoço muito pobre em proteína, talvez um pão com manteiga e um café, um almoço um pouco melhor, com uma porção de carne ou peixe, e depois um jantar pesado, onde se consome a maior parte da proteína do dia. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína para a construção muscular de cada vez. Pense nisto. O corpo consegue processar e utilizar eficientemente cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição para a síntese muscular. O que acontece ao excesso? Grande parte não é aproveitada para este fim, sendo usada para energia ou armazenada de outras formas. É como tentar encher um copo pequeno com um jarro enorme de água de uma só vez. A maior parte da água vai para fora. A solução, e a grande mudança de paradigma, é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada ao longo de todo o dia. Em vez de um pequeno almoço fraco e um jantar forte, o objetivo é ter uma fonte de proteína de qualidade em cada refeição. Comece o dia com força. Adicione um ovo cozido ou mexido ao seu pequeno almoço. Ou aquela taça de requeijão com fruta que falamos. Ao fazer isto, está a interromper o catabolismo muscular da noite e a dar ao seu corpo um sinal para começar a construir logo pela manhã. Ao almoço, mantenha a sua porção normal de peixe, frango ou leguminosas como feijão ou grão de bico. À tarde, se sentir fome, em vez de uma bolacha ou um bolo, opte por um punhado de amêndoas ou um iogurte natural. E ao jantar, pode até reduzir um pouco a porção de carne ou peixe, porque o seu corpo já foi nutrido ao longo do dia. O lanche final com o requeijão antes de dormir completa este ciclo virtuoso. Esta estratégia mantém um fornecimento constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, garantindo que os seus músculos têm sempre o material de que precisam, em vez de passarem por períodos de fome e de excesso. É uma mudança de mentalidade de pensar em nutrir os músculos constantemente, em pequenas doses, em vez de os sobrecarregar uma vez por dia. E como vimos, não se trata de encontrar um único alimento milagroso, mas de criar uma sinergia inteligente. O poder do requeijão como fonte de proteína noturna, combinado com o estímulo do movimento certo para dar a ordem de construção, a hidratação para transportar os materiais, a supervisão da vitamina D e esta estratégia de distribuição ao longo do dia. Juntos, estes elementos formam uma fortaleza contra a sarcopenia. Eu sei que pode parecer muita informação, mas não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece pelo mais simples. Talvez esta semana o seu desafio seja apenas experimentar o requeijão à noite. Ou adicionar 5 minutos de agachamentos na cadeira à sua rotina matinal. Cada pequeno passo, cada mudança consciente, é uma enorme vitória contra a fragilidade e um passo firme em direção a uma vida com mais força, mais equilíbrio e mais independência. A capacidade de pegar nos netos ao colo, de carregar as suas próprias compras, de se levantar de uma cadeira sem esforço, são estas as verdadeiras medidas de riqueza na nossa idade. Agora,
Eu adoraria saber a sua opinião. Já conhecia estes benefícios do requeijão? Ou talvez tenha uma forma diferente e deliciosa de o preparar que queira partilhar com todos nós? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Ler as vossas experiências e dicas enriquece-nos a todos. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos para viver com saúde e energia depois dos 60, por favor, mostre o seu apoio deixando um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, a força não tem idade. Está nas suas mãos, no seu prato e nos seus hábitos diários. Cuide de si com carinho e determinação. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até a próxima!